Então, eu gostaria de falar hoje, porque nós temos, assim, várias dificuldades de entendimento e de interpretação a respeito da mediunidade. Então, o preconceito que ela traz consigo de sucessivas e sucessivas reencarnações, desde a época do Cristo, e a nossa mediunidade, ela veio com o tempo sendo deformada, machucada, impedida, neutralizada, fechada, como algo que fosse ruim. Quando nós ouvimos o adversário falar da doutrina dos espíritos, esse é um ponto de referência para eles, que a mediunidade é algo que tem a ver com os demônios, com as almas dos mortos. Então, existe um sério preconceito, porque não há um entendimento a respeito de tudo isso. Então, vamos colocar a beleza da doutrina dos espíritos. Os espíritos vêm nos falar da importância do socorro e o ensino, como é o nosso perispírito, como fica a nossa alma após a morte, aonde nós ficamos, por que ficamos nas regiões umbralinas, vibrações mais claras e mais sutis. Então, a doutrina dos espíritos, ela é esclarecedora. E ela vem nos esclarecer quanto a essa vida, a nossa vida após a morte e as consequências de vidas passadas nas nossas vidas. Então, nós precisamos compreender, primeiro ponto, todas as pessoas são médiuns, em todas as religiões, em todos os credos, porque o desenvolvimento e o aprimoramento das criaturas depende desse valor espiritual. Por quê? Porque através da nossa epífise, que é o movimento da nossa mediunidade, de vibrações, de radiações, onde nós recebemos em todo, tem que haver uma liberação diretamente da alma. Quem libera essa entrada, essa saída, o socorro, a assistência, é a nossa alma. Nosso perispírito, ele apenas absorve, sente, registra, comanda à medida em que a alma autoriza ou deixa ficar. Então, essa falta de compreensão da vida da alma, com o comportamento dela. Então, o que foi, assim, especial de Kardec foi a comunicação dos espíritos. Porque com essa comunicação dos espíritos, nós começamos a compreender como as almas estão após a morte. Como elas reagem ao mundo quando elas adentram, o que elas fazem, o que elas se preocupam. Então, nessa pesquisa da vida após a morte, é que a doutrina dos espíritos vem nos dar um esclarecimento muito grande, que a alma vive após a morte, que a alma se comunica, quer que ela esteja feliz, quer que ela seja infeliz, quer que ela esteja em situações muito piores e morais, mesmo que ela não tenha moralidade, porque é uma forma direta de estudo. Como que nós vamos saber se a alma está bem ou mal, por que ela está ali, se ela não se manifestar? Então, a manifestação dos espíritos é de suma importância na doutrina dos espíritos. Quando nós, médios, estudamos, nós somos capazes de colocar a escala espírita, então, como pesquisa. Lá na escala espírita, lá está a terceira grande ordem. Os espíritos imperfeitos, os espíritos elementares, os duendes e tudo mais, espíritos mentirosos, falsários. Então, a terceira grande ordem
é a grande comunicação dos espíritos. Os espíritos bons vêm até nós. Parentes, amigos, familiares, superiores, vêm. Não deixam também de nos acompanhar na caminhada da nossa vida. Então, o que foi informado para nós, espírita, e está de uma tradução equivocada dentro das obras básicas, é que não existe castigo. Kardec e os espíritos nunca nos falaram que existe castigo. A alma não está aqui para ser castigada, ela vem aqui porque ela deixou de fazer o seu próprio crescimento. Quer que ele seja moral, espiritual, físico. Então, o que ocorre com uma alma que ela é boa ou generosa? As partículas do seu perispírito e da sua alma, ela é clara, ela é leve, ela tem uma compreensão da vida espiritual, porque ela busca e traz para ela essa quantidade de energias mais sublimes. Então, a sua alma recebe, assimila as partículas superiores. Quando a alma é má, perversa, vingativa, malfazeja, ela se apega aos fluidos maus e perversos. Ela busca trabalhar e vivenciar junto aos espíritos maus. E quanto mais ela se agarra à maldade, mais densa, mais pesada, mais difícil fica a alma e o perispírito. A condição da alma e do perispírito é preciso que se manifeste junto de nós. Todos nós, médios, passamos mal em determinado local, em determinado ambiente, quer pelo telefone, quer que nós saímos na rua, no mercado, no shopping, num churrasco, num aniversário, num casamento, aonde quer que nós tenhamos ido. Se aquele ambiente for um fluido de inveja, de ciúme, de maledicência, de maldade de pensamento, mesmo que haja sorriso, mesmo que as pessoas estejam belíssimas, lindíssimas, o que ela vai emitir é a sua onda pensamento. E essa onda pensamento acaba contaminando o local, o ambiente, o noivo, a noiva, o velho, a criança, todos vão sair daquela festa cansados, extenuados. Porque o fluido não é um fluido que nos refaz. Não é um fluido de cura, mas um fluido ruim e negativo. Da mesma forma, são os mortos. Os mortos também, porque eles não oraram. Não foi ensinado porque nós tínhamos uma concepção equivocada. Achávamos que a igreja iria nos salvar. Então, todo mundo ia para a igreja porque achava que a igreja iria nos salvar, que esta religião, esse culto iria nos salvar. Então, as pessoas iam nas igrejas, nos cultos, ou nas orações, ou nas pregações, e ficavam pensando em tudo, menos naquela informação. Faziam hora na igreja, hora no culto, não estavam nem aí. Se vestia, porque às vezes não tinha nada para fazer, ia lá. Mas não que fosse algo contrito na sua alma, algo que ela quisesse se curar, algo que ela quisesse mudar. E da mesma forma é o centro espírita. Nós devemos ter 95% das pessoas que vão ao centro, esperando que quando ela chega no centro, o centro vai resolver o seu problema. Mas isso é uma falha técnica de ensino. Uma falha técnica do instrutor, do orientador,
que nos viciou a uma determinada ideia que a igreja, o centro espírita, nós ia sair curado dali. Para nós nos curarmos no centro espírita, nós temos que aprender a orar. Então, o dirigente tem que ensinar a gente a orar. Por que eu tenho que orar? O que acontece comigo com essas vibrações adversárias e contrárias? Por que eu fico mal? Por que eu sinto dor? Quando eu tenho uma sobrecarga de fluidos maléficos, de alguém que me odeia, de alguém que tem raiva de mim, alguém que queira me destruir. E esse ódio, ele é grande, vem de outras reencarnações, desta reencarnação, por alguma complicação qualquer. Essa vibração, quando ela é emitida, essa forma de pensamento, ela me machuca, ela me agride. E essa vibração, ela vai atingir o meu órgão que estiver mais lesado. Se eu tiver com o meu ouvido inflamado, essa vibração vai tocar com maior quantidade aonde já está machucado. Se é nos meus dentes, vai tocar nos meus dentes. Se for a minha garganta que estiver infeccionada, é aqui que vai sofrer. Então, vai sofrer o meu pulmão. Se eu estou com alguma deficiência pulmonar, alguma gripe, alguma coisa, e essa violência de energia vai tocar o meu pulmão, vai tocar o meu coração, vai tocar o meu fígado, o meu baço, vai tocar meu estômago, meu intestino, meu rim, minha bexiga, e aí por diante. Até o dedinho do meu pé. E quando eu recebo esse dardo de energias maléficas, vai doer o corpo inteiro. O corpo inteiro. Então, o médium tem que saber orar. E tem que saber que ele precisa observar o fluido. Porque ele estava bom até antes de chegar na festa. Ele estava ótimo, lindíssimo, saltitante. E à medida em que ele foi ficando na festa, ele foi ficando dolorido, dolorido, dolorido. Quando ele chegou em casa, a dor era intensa. Nos pés, no outro dia cedo ainda ele estava super dolorido. Dói o corpo, dói os músculos, dói a carne. Então, nós temos que perceber e aprender a orar para tirar. E como que eu vou tirar? O médium tem que saber que ele tem que chamar os seus protetores, a sua equipe de trabalho e dizer, olha, eu preciso tirar a intoxicação que eu recebi naquele casamento. Eu fui altamente intoxicada. Então, eu rogo a minha equipe de trabalho que me auxilie a me desintoxicar. Vai chamando seus protetores, vai trabalhando com os espíritos elementares da água, da terra, das plantas, o que você achar que é necessário. Então, você vai ter que tirar todo aquele fluido que veio até você. O que é bem diferente quando nós encontramos alguém que nos ama. Alguém que nos ama. Se essa pessoa nos amar e ela chegar até nós, ela nos cura. Aquela vibração de amor, de ternura, de alegria, de felicidade, ela nos cura. Porque é um fluido curador. Então, o mesmo se dá quando uma mãe é nervosa, brava, irritada, chata e rabugenta, e ela grita com as crianças e ela fica brava e ela fica. Ela lança sobre aquela criança
o seu fluido. O seu fluido. Então, ela machuca aquela criança. Ela deixa a criança doente e enferma. Porque ela é doente. Então, a mediunidade, ela vem para todas as criaturas, indiferentemente de religiões. Porque se a mãe aprender a sua própria autocura, saber que ela e seus protetores pode tirar a sua brabeza, pode tirar a sua neurose, pode tirar seu faniquito, pode tirar seus gritos. Por quê? À medida em que ela vai auxiliando os seus cobradores e obsessores, ela vai se aliviando, vai ficando mais calma, mais tranquila e mais serena. Essa é a grandiosidade da doutrina dos espíritos. Fora da caridade não há salvação. É isso que significa. Socorrer os espíritos que já adentraram a nossa casa. E é isso que vocês estão aprendendo. Essa é a única forma de nós mantermos o equilíbrio e a paz no nosso lar. Médium pode precisar, sim, de outras criaturas. Mas o médium deve ele fazer o seu maior esforço para manter a paz e o equilíbrio, a calma, a tranquilidade e a bem-aventurança. O médium deve trabalhar para retirar todos os espíritos da sua casa. Porque na nossa casa não é lugar de espírito. Lugar de espírito é nas colônias espirituais, estudando, aprendendo, se evangelizando, se preparando para novas reencarnações. Então, quando um médium não socorre os espíritos familiares que ali estão, que vêm buscar socorro, nós teremos uma dificuldade com que nossos familiares vão se reencarnar sem ter passado por uma colônia espiritual. Quem presta esse socorro somos nós, médiuns. Quem já leu as obras espíritas, as obras de Kardec, de André Luiz, vai ver que necessariamente precisa de um médium. Porque o médium é o doador. O médium é o doador. É o doador de energia ectoplasmática, é doador de vibrações de cura. É o médium que leva a vibração de conselho, de renúncia, de paz, de modificação. O médium é uma peça altamente importante na doutrinação e na cura. Então, nós temos que tirar aquele velho preconceito. Eu não sou contra nenhuma, mas eu estou ensinando. Quando nós achamos que nós temos que ir no médium de cura para ele nos curar, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar, porque isso faz parte da lei do amor e da caridade. Mas um médium compromissado é ele que tem que aprender. O médium de cura, o médium socorrista, o médium passista, seja lá quem for, um pastor, um padre, seja quem for. Ele não é responsável pela nossa família. Ele é responsável por ele, pela missão dele. Por essa razão, nós, médios, precisamos estudar e compreender com profundidade a mediunidade. Então, a gente ouve pelas pessoas simples ou que ignoram a realidade do mundo espiritual, falar assim, olha, se você for no espiritismo, vai dar tudo errado, você vai ficar pobre, você vai ficar na miséria, mais ou menos isso aí. Nada vai dar certo na sua vida. Não é a questão do espiritismo. A questão é você que tem que tirar o seu problema. Não é o pastor, não é o padre, não é o benzedor, não é o rezador, não é o feiticeiro, seja lá quem for. Não é ele é apenas um amparo temporário.
Quando nós médios compreendermos isso, que a nossa alegria, a nossa felicidade está nas nossas mãos, isso é muito importante. Porque algo muito sério existiu no passado. Quando os médios tinham aquela mediunidade ostensiva, levava num benzedor para fechar a mediunidade. Até hoje, muitas religiões e credos fecham a mediunidade. O que acarreta isso? O que seria fechar a mediunidade? Ele coloca o espírito do lado do médium, e esse espírito fica do lado do médium e não deixa mais nenhum comunicar. Não vai comunicar nem o anjo da guarda, nem espírito protetor, nem anjo guardião, nem doente, nem enfermo. O médium não cumpre aquela missão. É como se tivesse colocado uma tampa na sua mediunidade. Então, ele não se desenvolve, ele não aprimora, ele não presta caridade. Ele não socorre a si mesmo e não socorre ninguém. E nem a sua família, nem seus filhos. Então, é isso que significa fechar a mediunidade. Porque quando fecha a mediunidade, o médium não deixa de receber os seus protetores, como também deixa de receber os seus espíritos obsessores. Mas todo médium tem a capacidade, principalmente o médium que estuda, de aliviar qualquer espírito. Porque é hierárquico o auxílio. O médium que estuda, ele desenvolve a sua moral através do evangelho, que quando chega qualquer espírito perto dele, inferior a ele, tem que obedecer o médium. Tem que obedecer o médium. Só que antigamente ninguém entendia isso. Achava que tinha que vir, e vinha mesmo, outros dirigentes, outras pessoas, para retirar o espírito. Quando nós estudamos, nós compreendemos que essa hierarquia do médium que estuda, do médium que ora, do médium que tem conhecimento entre o bem e o mal, é ele a defesa de si próprio. É ele que evoca a sua equipe de trabalho e junto dele, da sua equipe de trabalho, faz a sua defesa. Defende a sua casa, defende o seu trabalho, defende seus filhos, defende seu ganha-pão. Então, enquanto nós médios não compreendermos que somos nós que vamos resolver os nossos problemas de origem kármica, vamos dizer, porque isso é uma visão hinduísta da Índia, de todo o povo lá do Oriente, que fala que existe karma. A doutrina dos espíritos fala que não existe o karma. Você tem que aprender. Ninguém vai sair daqui de uma inferioridade e se tornar um dia para o outro um anjo, um arcanjo. Isso não vai existir. Porque a minha alma, se ela estiver cheia de partículas e ainda escura, que é isso que é o lapidar, que é um brilhante, é um diamante que será lapidado, para que ele tenha o brilho, para tirar a sujeira. É isso, são milhares de partículas escuras que nós vamos tirando. Escura, você vai pondo brilho, partículas luminosas. É essa que é a diferença entre um espírito bom e um espírito mau. Para tirar toda essa sujeira, levamos algum tempo de trabalho, de crescimento, de elaboração da alma, do perispírito, e conjuntamente cuidamos da nossa família. Então, ninguém virá santo se tiver pesada. Quando nós morrermos numa situação infeliz, não tem como nos socorrer.
Porque a nossa alma é densa, é pesada, é cheia de amargor, de tristeza, de raiva, de vingança, de ódio. Então, nós somos pesados, partículas densas. Não tem como volitar. Não tem como volitar. Viajar à velocidade da luz, nós vamos ter que purificar a alma e o perispírito. Isso é fundamental. Então, eu preciso ter esse conhecimento para que eu possa cuidar de mim mesmo, cuidar da minha evolução, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Porque enquanto nós, médios, não socorrermos os nossos parentes, eles retornarão na nossa casa do jeito que saíram daqui. Bandidos, assassinos, hipócritas, falsários, ladrões, que nós quisermos, porque eles são assim. E encarnado é muito difícil de trabalhar no corpo físico, mas após a morte, o perispírito é muito mais fácil da autolimpeza psíquica. É muito mais fácil de limpar, retirar, solver aquelas partículas escuras, rogar ao anjo guardião que ele venha em seu socorro, aos espíritos familiares. O corpo carnal deixa obscura a alma e ela vive a vida da matéria. Então, quando a doutrina fala que nós não devemos nos apegar à matéria, está falando do espírito, está falando da matéria do corpo físico, da alma. Porque se você se preocupar só com a sua roça, a sua casa, você não vai se preocupar com a sua alma? A alma é mais importante. A alma é imortal. A alma não morre. A alma não morrerá. Jamais. Porque nós somos uma partícula divina. Então, isso é fundamental no nosso entendimento como médium. Se você quiser ser feliz, cumprir a sua missão, você cuida de você na sua evolução. Ore, trabalhe, cresça e produza. Essa é a grande responsabilidade do médium. E assim nós teremos paz, a nossa própria conquista da alma. Respire, respire profundamente. Respire e harmonize seu corpo. Respire. Suba. Suba neste momento ao cosmos. Ultrapasse as barreiras da Terra. Vá ao cosmos, nas estrelas, no firmamento. E peça neste momento a Deus que você possa estudar, compreender, aprender toda a ação dos inimigos adversários que estejam nesta condição enegrecida da alma, quer que trabalhem agora como magos negros, mas que foram médiuns, fizeram tudo errado, se complicaram e hoje se encontram nessas situações difíceis. E por um vínculo do passado vem até nós para a sua autolibertação,
Nós te pedimos, Pai amado, assessoria de toda a espiritualidade maior. Rogamos neste momento, senhores, moradores no sol, que envia as partículas luminosas solares para que nos ajude a desintegrar todos os vírus, as bactérias, doenças, os ácaros, toda e qualquer energia doentia, todo o acúmulo de energias doentes e infecções, como pedimos as energias lunares dos espíritos guardiões do planeta Terra, para que também estejam conosco e possam fazer a mesma guarda de proteção ao nosso redor. Que neste momento eu rogo o templo onipotente se abra. Abra, Senhor, esse templo de amor e luz. Rogo ao grande Mestre Jesus, vós que curastes os cegos, os estropiados, os infelizes, vós que curaste todos aqueles, Senhor, caídos nas ilusões da vida, vós que disseste, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos compreender a profundidade do grande Mestre. E que neste momento nós rogamos a todos os anjos, arcanjos, toda a equipe de trabalho, evocai os anjos, os santos, os arcanjos, pedir que esses espíritos superiores venham até ti. Rogai neste momento ao Espírito de verdade, a toda a obra kardeciana que se façam presente, todo o grupo de Eurípides, Bezerra, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, Francisco de Assis, Joana d'Arc, São Jorge Guerreiro, toda essa imensa falange do Chico, que venha nos auxiliar no trabalho redentor. Evoco neste momento os espíritos elementares do fogo, os espíritos elementares das águas, os espíritos elementares do ar, os espíritos elementares da terra, os espíritos elementares atmosféricos, os espíritos elementares, Senhor, do gelo, como de todos os minerais. Rogo neste momento pela energia vegetal, pelos espíritos, Senhor, que trabalham no reino dos vegetais. Também evoco os espíritos trabalhadores do reino dos animais e evoco o reino dos homens. E neste momento eu evoco a minha equipe de trabalho, evoque seus índios, evoque seus caboclos, evoque seus hindus, evoque seus africanos, evoque seu povo da Ásia, da Europa, das Américas, evoque seu povo do Sul, evoque seu povo do Norte, evoque seu povo do Leste, evoque seu povo do Oeste, chamai-os, pede que venham até a ti, para te auxiliar a autolimpeza psíquica na sua casa.
E neste momento faça um círculo de proteção na sua casa, no seu terreno, no seu sítio, na sua fazenda, na sua fábrica, aonde somente naquilo que é seu. Não se intromete na vida dos outros. Cada qual que cuida da sua vida. Todos nós somos médiuns. Todos têm o direito de aprender. Não se intrometa na vida dos outros. Peça neste momento pela sua casa, pela sua propriedade, aquilo que está no seu nome. No seu nome. Nada de cuidar daquilo que está no nome dos outros. Não te pertence. Não te pertence. O que está no teu nome. Neste momento eu rogo à minha equipe de trabalho para que neste momento o Senhor adentre comigo. Quer na minha casa, quer no meu apartamento, quer aqui onde você estiver. Abra um círculo luminoso, como se fosse uma cerca, você está determinando o seu local. Determinando. Cada médium tem o seu espaço. Uns é grande, outros são pequenos. E eu peço neste momento para abrir, Senhor, as minhas bacias. Nossas bacias que são as casas de repouso, de retificação. São locais grandes, laboratórios de grande mudança. Eu peço neste momento que abra a lama astral. Abra, Senhor, a lama astral. E puxa. Chama a sua equipe de trabalho e peça para eles que passe pelos cantos e os recantos da sua casa e vai puxando para a lama astral todos esses espíritos. Vai passando nos cantos, nos recantos, nas cozinhas, lavanderia, nos quartos, debaixo das camas, nos guarda-roupa, nos banheiros, nos cantos. Passe no seu carro, peça à sua equipe de trabalho que passe. Passe na sua moto. Passe neste momento no quarto das crianças, no berço, na comida, nas roupas, nos utensílios. Vai pedindo que vai limpando e vai puxando todos os ácaros, toda a doença, toda a enfermidade, toda a virose, todos os vírus, todas as bactérias. Adentre ao seu computador, ao seu celular. Peça que retire do seu computador, seu celular, toda e qualquer invasão, quer que ela seja de forças eletromagnéticas emitidas, quer pelas almas. Não permita nenhuma invasão naquilo que te pertence. Não permita, dê uma ordem que você não quer e não permite. Quer que venham de satélites, quer que venham de qualquer onda. Qualquer onda de telefone, de qualquer onda. Não permita que te invada. Dê uma ordem à sua equipe de trabalho que quebre, dissolve todo e qualquer fio, toda e qualquer entrada, toda e qualquer violência naquilo que te pertence. Proteja o que é seu. Peça da mesma forma que ninguém toque nos teus filhos. Peça à sua equipe de trabalho que retire toda e qualquer invasão nas crianças, todo e qualquer domínio mental, todo e qualquer desejo de levar à prostituição,
a drogas, aos filmes, à loucura, a qualquer coisa na televisão, nos jogos, vai desintegrando, solvendo. Proteja o teu filho. Não importa de quem é o jogo, não importa de onde veio. Destrua tudo isso, é mente contra mente. Eles querem ganhar dinheiro e você quer proteger o teu filho. É o bem contra o mal. Dissolve tudo isso. Limpe o celular. Limpe seu computador. Limpe seus documentos. Entre nos seus papéis. Documento, dificuldades, suas contas, suas dívidas, seus pagamentos. Vai limpando, retirando toda a opressão. Quem faz é você e a sua equipe de trabalho. Você na linha de frente e a sua equipe de trabalho. Chame um protetor. Limpe tudo. Desagregue. Vai limpando toda a maldade, toda a sua preocupação. Peça que, se tiver espírito, que ao ele seja qual for, peça que seja levado para a redenção. Todos aqueles que invadiram a sua casa, que invadiram seu lar, que invadiram seus projetos, sua comida, seu alimento, seu pão de cada dia. Peça à sua equipe de trabalho que gire ao redor e não deixe nada, que ninguém passe pelas suas barreiras fluídicas, que ninguém passe pelo seu sistema de proteção. E aqueles que adentraram você, retira, autoriza a ser levado para a bacia da redenção. E neste momento nós pedimos, na bacia da redenção, Senhor, todos esses espíritos, com a sua raiva, com o seu ódio, com a sua vingança, o seu desamor, a sua impiedade, a sua falsidade. Nós pedimos para queimar essas ondas vibratórias. Queime a 1000 graus, 10.000 graus Celsius, 50. A energia do fogo solve. É uma das energias mais poderosas da destruição. A forma mental pode ser destruída pela energia do fogo. Peça aos espíritos elementares que queime até a última partícula, até o último átomo. Trabalhe nos seus objetivos. Trabalhe naquilo que você mais precisa. Trabalhe dentro da sua casa, do seu lar, dos seus compromissos. Lembrando que cada um que cuide de si, que todo mundo que aprenda a rezar são médios e vão trabalhar e crescer. Peça neste momento pelos raios, saraiva de raios. Os raios são grandes movimentos de desagregação da matéria densa. Os espíritos usam os raios para limpar a atmosfera,
Então, peça esses raios, saraivas de raio, que vai limpando a sua casa, limpando todo esse lixo, toda essa sujeira. E limpe também os espíritos, que o raio desagregue dos espíritos toda essa sujeira, toda a maldade, que vai caindo essa sujeira, desagregando como peixe quando nós tiramos a escama. Limpe tudo, vai desagregando. Peça a força das águas que limpe, que venham os espíritos das águas e te ajude. Ponha a água do arrependimento, de muito arrependimento, muito arrependimento, para que o espírito seja encharcado de arrependimento, de renúncia ao mal, que ele renuncie ao mal, que ele acorde e desperte. Vamos agora na regeneração e vamos pedir que a nossa equipe de trabalho regeneradora venha também nos auxilie a restaurar todos esses espíritos caídos, combalidos, doloridos, cansados, aflitos, com dores no corpo, com dores na mente, com a estafa mental, para serem auxiliados e amparados pela nossa equipe de trabalho. Vai desagregando todo esse orgulho, essa vaidade, esse egoísmo, esse desamor, essa impiedade. Para que o espírito sinta a felicidade, nós precisamos limpar, dar um banho de civilização nele, tirar essa sujeira impregnada no perispírito e na alma, para que ele desperte para uma boa nova. Peça neste momento pela bacia da consolação, para todos aqueles que choram, por aqueles que lamentam, por aqueles que estão tristes, que estão cansados, que estão depressivos, que estão cansados da vida, que acorde neste momento e que despertem. Que as nossas bacias, esses grandes laboratórios espirituais, vão nos ajudando a desagregação da matéria densa, para que eles possam sentir as emanações de cura e que as vibrações das águas doces, das águas calmantes, das águas purificadoras, das ervas medicinais, das vibrações amorosas superiores, das energias solares, lunares, da partícula divina do Criador, para que todos sejam acordados e despertados, que possam sair dos nossos lares com a visão da espiritualidade maior, que Deus existe, que Deus é bom e justo, que é necessário que eles retornem à pátria espiritual e não fiquem mais na nossa casa, nem na nossa família. Nós pedimos neste momento permissão para levar todos os espíritos. E neste momento, Senhor, eu peço permissão para recolher todos esses espíritos. Peço neste momento a Poseidon, capitão dos sete mares, que vai recolhendo todos os espíritos, vai passando por
todas as nossas bacias, uma por uma, e vai levando para as colônias espirituais todos aqueles que estão aptos à melhora, à conquista. Rogamos à mãe menininha que recolha todos os médios do candomblé, todos os espíritos do candomblé, que porventura adentraram aos nossos lares, ou que vieram buscar ajuda, que sejam recolhidos às colônias espirituais, para estudarem, aprender, para reencarnar com dignidade e honra, Senhor, para cumprir as suas missões. Rogo carinhosamente a Pai João de Aruanda, aos pretos velhos, mães velhas, que levam todos os espíritos, todos eles, para as colônias espirituais, que vão adentrando as equipes do médium e vai levando todos eles para as escolas, para os hospitais, para os prontos-socorro. Rogo carinhosamente pelas nossas equipes religiosas. Peço à nossa equipe religiosa, os católicos, que todos aqueles que adentraram aos nossos lares, familiares, entes queridos, que sejam socorridos pelas nossas equipes espirituais, levados para as colônias espirituais para estudar, aprender. Peço neste momento pelos crentes, pelos evangélicos, Senhor, que sejam levados para as colônias espirituais, que venham os grandes espíritos, os grandes trabalhadores, Martin Luther King e tantos outros. Leve todos os espíritos para as colônias espirituais, para que possam compreender e se prepararem para novas reencarnações, com a coragem, com a abnegação, a luta e o trabalho. Rogo carinhosamente para recolher os místicos esotéricos, para recolher, Senhor, os luciferianos, satanistas, que as equipes espirituais recolham todos eles para as colônias espirituais, parque de evangelizações. Todos esses espíritos endurecidos, dentro da característica e capacidade de cada um nas suas colônias, para despertar os seus estudos, o aprendizado, que ao reencarnar na Terra, voltem com a dignidade e a honra, Senhor, do trabalhador, para refazer todos os malfeitos, para refazer todos os erros, para a sua própria evolução. Peço carinhosamente ao Espírito de verdade, à equipe espiritual, Senhor, kardeciana, para que neste momento venha nosso socorro e socorra todos os espíritos. Peço socorro, Senhor, pelos dirigentes, pelos médiuns, pelos trabalhadores, pelos passistas, pelos aqueles que fazem as palestras, enfim, por todos os espíritas desencarnados, que neste momento vão acordando, despertando, abrindo seus olhos à luz, que não chore nem lamente o tempo perdido, nem a hora da falência e da queda, mas que se preparem com a força do ceareiro, do trabalhador da última hora,
que possam se preparar novamente para reencarnar, Senhor, e trazer à terra a dignidade e a honra do Espírito para o seu cumprimento e os seus deveres, quer nas pequenas missões como nas grandes, que possam vigiar e proteger os seus lares, para que o núcleo familiar, Senhor, possa crescer e desenvolver e trazer as flores da espiritualidade maior. E de alma enternecida, nós agradecemos pela oportunidade do trabalho redentor. Vá ao seu lar, volte novamente à sua casa, traga a luz superior, traga a luz de Deus, do cos de Jesus. Faça com que essa grandiosidade luminosa recaia no teu lar. Peça dentro dessa luz o crescimento, o desenvolvimento da sua família, dos médiuns, dos trabalhadores da última hora. Traga prosperidade para o teu lar. Traga a bem-aventurança. Traga a fartura. Traga a produtividade. Traga a lei do trabalho. Rogue aos anjos guardiões e às equipes de trabalho que protejam o nosso lar, proteja a nossa casa. Peça às suas equipes de trabalho que levante as barreiras fluídicas, levante as telas protetoras, levante todo o seu sistema de vigilância e peça que proteja a sua casa da melhor forma possível. E toda vez que você for invadida, que você seja avisada pela sua equipe de trabalho. Faça uma pergunta ao seu anjo guardião, evocai-o, chamai-o e pergunte: e assim, em nome de Deus, nós encerramos mais esta aula. Traga as energias das estrelas, energias ectoplasmáticas, energias de paz, de muita paz, de muita alegria, energias doce, calmante, repousante, pacificadora. E assim, deste momento em diante, nós agradecemos mais este horário de estudo. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja.